Hoje é terça-feira, 20 de agosto, e o Grupo de Conjuntura está aqui reunido mais uma vez para gravar o seu podcast semanal. Eu queria lembrar aqui que na semana passada nós prometemos para hoje comentar um paradoxo da situação atual do Brasil na economia, que é o crescimento do emprego numa economia supostamente estagnada, ou como alguns chegam a dizer, à beira da recessão. Não achamos que é esse o caso, pelo contrário, a economia brasileira parece estar entrando numa trajetória um pouco melhor do que em geral se supõe. Nós vamos cumprir a promessa e comentar esse tema. Antes, porém, nós vamos voltar muito rapidamente ao tema da semana passada, que foi a turbulência na economia mundial. Isso porque os mercados andam já há algumas semanas com os nervos à flor da pele, o que se reflete na volatilidade das bolsas, juros, taxas de câmbio, mundo afora. Tudo isso fazendo aumentar o que se chama a aversão ao risco, e quando essa aversão aumenta, os capitais fogem principalmente dos mercados emergentes em direção ao porto seguro, que é o mercado dos Estados Unidos. No Brasil, a taxa de câmbio tem subido, a bolsa tem oscilado bastante, mas com uma tendência à baixa, né? E somente na primeira metade do mês de agosto, os investidores estrangeiros tiraram 21 bilhões de reais da bolsa brasileira. Eu acho que surgem aqui duas questões para a gente comentar. A primeira é sobre o seguinte ponto. O que se passa no mercado de ativos brasileiros, bolsa, câmbio, etc., é tão somente um reflexo do que ocorre no mundo, ou há também ingredientes domésticos agravando esse quadro? Esse é o primeiro ponto que eu vou querer que o Caio comente já, mas antes só colocando o segundo ponto, que é a gente fazer aqui também uma reflexão até que ponto essas turbulências externas podem inviabilizar a recuperação da economia brasileira, né? Que impactos pode ter. Então, vamos passar diretamente, eu vou passar a bola aqui para o Caio para comentar aquela primeira questão, né? Bom, a gente tem assistido aí, nos últimos dias preocupações crescentes, né, com esse cenário de risco de recessão global, etc. E, no nosso caso, o principal efeito nos nossos indicadores, os preços ativos, indicadores financeiros, o principal efeito tem sido no câmbio. E aí surge essa questão que o Francisco colocou de em que medida essa subida do dólar aqui nos últimos dias e tal, hoje está até recuando um pouco, mas ontem subiu bem, em que medida isso teria a ver com fatores domésticos de falta de confiança na economia brasileira. Eu diria que, dos indicadores financeiros de um modo geral, o que tem refletindo mais a preocupação com o cenário externo, onde ele tem, o que tem sido mais afetado pelo cenário externo é, de fato, o comportamento do dólar. Agora, eu diria que tem muito pouco a ver com fatores domésticos. Na verdade, se a gente olhar, vamos pegar para não ir muito longe, eu estou olhando muito como uma data simbólica, o dia 9 de agosto, porque foi uma sexta-feira que antecedeu o fim de semana onde houve a eleição primária na Argentina e a derrocada dos indicadores financeiros de confiança na Argentina. Depois eu vou falar muito ano passado sobre isso, que eu já falei na semana passada. E então, e a Argentina é o nosso vizinho, um parceiro importante em vários planos. Então, vamos olhar, se a gente olhar de 9 de agosto, antecede as primárias, que foi no dia 11 de agosto, lá na Argentina, para cá, o comportamento do dólar, da nossa moeda, está sendo rigorosamente em linha com os principais emergentes, há diferenças mínimas, que não chegam a 1%, 2% entre o Brasil e outros. Então, isso quer dizer que a gente está em linha com o México, em linha com a Colômbia, em linha com o Chile, em linha com a Rússia, com a África do Sul, e assim, muito parecido, as diferenças são muito pequenas.
O que me parece aí é que, basicamente, a gente está tendo um quadro, isso é um tema não é o tema de hoje, mas só porque está havendo uma combinação, e é isso que está por trás dessa elevação do dólar, uma combinação de um aumento significativo da aversão ao risco no mundo, com o fato de que a gente tem um diferencial de juros, nossos juros domésticos para os juros externos, em particular os juros americanos, nas suas mínimas históricas, no seu mínimo histórico. Então, nós temos um estreitamento do diferencial de juros no momento em que o mundo aumenta a aversão ao risco. E isso tende, naturalmente, a ser um fator de pressão sobre o dólar. Outros indicadores... Mas lembrando, Caio, que ainda assim, o que você falou agora há pouco, né? Continua em linha. O Brasil está em linha com os outros emergentes. Em linha. A diferença... Quando desvaloriza mais, em relação ao Chile, está 1,5% de desvalorização, de dia 9 para cá, desvalorizou 1,5% acima do Chile. Em relação a outros países, foi rigorosamente igual ao México, praticamente em linha com o México, e assim por diante. Então, as diferenças são muito pequenas, não tem nada que particularize a nossa moeda como um país que está sendo alvo de alguma coisa, de um sinal de desconfiança no Brasil como uma coisa específica. Mais do que isso, aquilo que eu falei semana passada continua valendo, os juros estão, tanto de 1 ano, que estão mais ligados à expectativa de inflação, quanto os juros de 5 anos, que são um indicador de prêmio de risco, estão rigorosamente estáveis, de 1 ano em 5,3, de 5 anos em 6,8, ambos medidos pela Swap pré-DI, indicando que não está havendo esse contágio, que esse contágio, sim, poderia, pegando a questão que o Francisco colocou, esse contágio via taxa de juros, sim, seria um grande fator de preocupação para a nossa recuperação econômica se tivesse ocorrendo, só que não está ocorrendo. Outra coisa é o seguinte, risco Brasil praticamente não se mexeu. No dia 9 ele estava, o CDS, né, que é um seguro contra calote, vamos chamar assim, da dívida dos títulos soberanos, ele estava em 131 pontos no dia 9, hoje dia 20, está em 138. Para efeito de comparação, na Argentina ele estava em torno de 1.000 pontos, hoje está em 3.100 pontos. Vocês veem a debacle da confiança na Argentina após eleições primárias. Se a gente olhar a nossa Bolsa, que teve uma pequena queda, e como o dólar também subiu, a gente teve uma queda da Bolsa em dólar, combinando as duas coisas, aí um pouquinho abaixo de 7% do dia 9 para cá. Não é desprezível, mas na Argentina essa queda foi de 50%. Foi essa a queda da Bolsa em dólar na Argentina, pós-eleições primárias lá. Então, esses são os indicadores que eu queria destacar, só para atualizar o efeito da crise internacional sobre a gente no período mais recente. Só para reforçar, então, em princípio, a crise internacional não teria um efeito sobre a recuperação da economia brasileira? Por enquanto, não. Claro que vai ter é óbvio que não dá para ignorar o efeito nas nossas exportações, por exemplo. Não esse impacto que o Caio estava mencionando, agora, através da taxa de juros. O canal principal não é exportações, até porque o fato de a gente ser uma economia fechada, que é uma anomalia do Brasil e não é boa a longo prazo, no curto prazo nos protege da crise, o fato de a gente ser muito fechado. Então, o canal de contágio é muito mais pela aversão a risco, condições financeiras, etc., e esse está se comportando bem. Então, é isso. Mas, então, vamos então passar para o nosso outro ponto, que era o que a gente tinha prometido tratar mais hoje, né? Que tem a ver com a nossa recuperação da economia, como é que as coisas estão indo. Bom, então vamos ao nosso segundo tema, que tem a ver com o desempenho da economia doméstica, né? E eu já falei aqui sobre um contraste muito grande entre o que se diz, a ideia de que a economia está estagnada e o que está acontecendo com o nível de emprego. Eu vou começar aqui, então, dando alguns dados a esse respeito, né? É bastante conhecido o fato de que foram criados no primeiro semestre 408 mil empregos formais, né, no Brasil, que é um número grande. Isso aí foi bastante divulgado e é um dado que não combina com economia estagnada,
Mas eu queria acrescentar aqui um conjunto de dados muito mais impressionantes, que são os dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios, feita pelo IBGE, que pesquisa muito mais do que o mercado formal. De acordo com a PNAD, essa pesquisa do IBGE, do segundo trimestre do ano passado para o segundo trimestre deste ano, ou seja, no período de um ano, foram criados no Brasil 2,4 milhões de ocupações, né? Então, o nível de ocupação da força de trabalho foi ampliado em 2 milhões e 400 mil pessoas, o que significou um crescimento de 2,6% em um ano. É um crescimento muito forte por quaisquer padrões que se queira. Nesse período, a força de trabalho, quer dizer, as pessoas voltadas para o mercado de trabalho, o estoque da força de trabalho cresceu 2,2%. E o emprego, a ocupação, cresceu 2,6%. Aqui há um aspecto muito importante a comentar. É que essa população voltada para o mercado de trabalho cresceu muito mais do que a população em idade... a chamada PEA, cresceu muito mais do que a população em idade ativa, né? A população com mais de 14 anos. Então, cresceu muito mais do que as pessoas que chegaram à idade de trabalhar. Por quê? Porque muita gente que já tinha idade para trabalhar, mas estava fora do mercado de trabalho, por alguma razão resolveu entrar no mercado de trabalho. E aí teve esse crescimento forte da força de trabalho. Se a força de trabalho tivesse crescido 1%, que foi o crescimento da população em idade ativa, segundo a PNAD, né? Ou seja, se tivesse crescido só pelas pessoas que entraram na idade... Que é o padrão usual, na verdade. Que é o padrão usual, entraram na idade de trabalhar, a taxa de desemprego, em vez de estar em 12%, teria caído para 11%. Então, isso aí mostra muito bem que a criação de emprego está crescendo num ritmo surpreendente. É impressionante que não tem se falado. Mas a população buscando emprego também está crescendo muito. Pois exatamente. E pouco se tem falado sobre isso. Eu acho importante chamar a atenção para esse fato, porque, de repente, parece que estão acontecendo coisas que a gente não está, que as pessoas, nós, os analistas em geral, não estamos dando muita atenção. Esse é o primeiro ponto, né? Agora vamos olhar para a produção. A produção, os sintomas, o Caio vai comentar já uma coisa importante do PIB aqui no segundo trimestre, mas, de todo modo, os dados mostram uma economia praticamente crescendo quase nada em termos de PIB, né? E a indústria, em particular, que é sempre um setor que nas fases de recuperação tende a crescer por cima do PIB, vem tendo um desempenho bastante fraco. Agora eu quero falar sobre uma coisa real que tem afetado o crescimento da indústria, né? A indústria, na verdade, está enfrentando alguns ventos aí de proa importantes, né? A indústria, de fato, está crescendo menos. Os serviços é que provavelmente estão crescendo mais do que a gente imagina. Agora, a indústria não. A indústria está enfrentando problemas sérios. Quer dizer, na verdade, são dois choques muito importantes sobre o desempenho da indústria. O primeiro é a recessão mundial, não é recessão, a desaceleração mundial, e, em particular, a recessão na Argentina, cujas importações de produtos industriais do Brasil caiu mais de 40% no primeiro semestre do ano. Como é o principal mercado para os nossos produtos industriais, então isso teve um efeito importante sobre o desempenho da nossa indústria. O segundo fator foi a queda fortíssima da indústria extrativa mineral, principalmente extrativa mineral. Então, só para dar assim, um dado que eu acho bastante contundente, se a gente, de novo, comparar o segundo trimestre desse ano contra o segundo trimestre de 2018, ou seja, em um ano até o segundo trimestre de 2019, a indústria teve uma queda de produção de 1%. Desempenho ruim, obviamente, mas
esse segmento da indústria que é extrativa mineral, que é minério de ferro e petróleo principalmente, teve uma queda de 19%. Né? Imagina o impacto disso. A indústria de transformação, por outro lado, cresceu 1,8%, apesar deste vento de proa que é o mercado internacional. Então, quando a gente começa a abrir as coisas, a gente começa a entender o que está se passando na economia brasileira. Vamos a outras informações importantes em termos macro. Indicadores de demanda. O investimento, todo mundo sabe que está no nível muito baixo, mas quando a gente está falando de crescimento da economia, o que interessa é a variação. De acordo com o indicador que é construído pelo IPEA, da formação bruta de capital fixo, do investimento na economia brasileira, o investimento nos últimos 12 meses teve um crescimento de 4,3%. Não é pouco. Quer dizer, podia ser bem mais, obviamente gostaríamos que fosse muito mais, sobretudo em face do nível baixo que ele se encontra. Mas quando a gente pensa na expansão da demanda, é uma expansão razoável. O consumo das famílias, no segundo trimestre de 2019, subiu 2,1%, também em 12 meses, em relação ao igual trimestre de 2018. Então, nós temos, de um lado, sintomas de recuperação a despeito desse forte vento de proa que estamos enfrentando. Em relação a isso, quer dizer, inclusive essa estagnação, que inclusive vai aparecer agora nos dados que vão ser divulgados do PIB, ela, na verdade, é um pouquinho enganadora, e a esse respeito eu gostaria que o Caio falasse um pouquinho sobre isso. No dia 29, né, portanto, daqui a 9 dias, o IBGE vai divulgar o PIB do segundo trimestre. Deve ser um PIB parecido com o do primeiro, a expectativa mais provavelmente será um leve crescimento, mas a gente não deve esquecer que a gente teve um primeiro trimestre de pequena queda do PIB, então é um quadro de virtual estagnação por essa métrica, PIB do trimestre contra PIB do trimestre anterior. Ocorre que esse resultado, visto assim, dessa estagnação, é um resultado muito enganoso, como o Francisco estava colocando. Por que eu estou dizendo que é enganoso? Basicamente, a gente tem dois indicadores que foram construídos nos últimos anos e que a gente acompanha com muita atenção, porque eles são indicadores que pretendem replicar o PIB em bases mensais, que são o IBC-BR, divulgado pelo Banco Central, e o monitor do PIB, divulgado pelo IBRE-FGV. Bom, então esses dois indicadores que procuram replicar o PIB em bases mensais, o IBC-BR e o monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas, do IBRE Fundação, né, são indicadores que têm tido principalmente o monitor do PIB, tem tido uma extrema aderência ao PIB, na métrica 12 meses contra 12. É praticamente colado, ele antecipa o resultado do PIB, tem sido assim, e ele está indicando que o PIB agora, no segundo trimestre, na taxa 12 meses contra 12, será 0,9, repetindo o desempenho do primeiro trimestre, 12 meses contra 12, que também foi 0,9, final do ano passado, nós fechamos o crescimento em 2018 um pouco acima de 1 e agora está em 0,9, vai repetir o 0,9 nessa métrica 12 contra 12 mesmo. Essa estabilidade da taxa de 12 meses é compatível com um crescimento modesto do PIB no segundo trimestre na comparação com o primeiro. Esses dois indicadores, em resumo, o IBC-BR também dá uma boa indicação da direção do PIB, principalmente em 12 meses, embora não tenha uma aderência tão precisa ao PIB quanto tem o monitor. Mas é um indicador muito relevante que nos dá uma boa indicação de como é que o PIB está indo. O que é importante é que esses dois indicadores, além de anteciparem o PIB, eles divulgam o PIB mensalmente, na verdade.
E aí é importante para a gente entender como é que esse resultado dessa virtual estagnação, que é isso que vai aparecer no resultado do PIB daqui a 9 dias, na margem, né, segundo trimestre contra primeiro, tudo isso, e já é uma estagnação que vem de alguns trimestres, na verdade esse resultado ele esconde comportamentos completamente diferentes do PIB mensal dentro do primeiro trimestre e dentro do segundo. Se a gente pegar as séries com ajuste sazonal tanto do Monitor quanto do IBCBR, a gente vai ver que no primeiro trimestre houve uma queda contínua mês a mês do PIB em relação ao mês anterior, que se estendeu até abril. Então, partindo de janeiro, a gente foi tendo quedas, 3 sucessivas quedas do PIB até abril, e depois uma recuperação expressiva em maio e junho. Então, por essa visão do PIB mensal com ajuste sazonal, as duas séries são muito parecidas, tanto a do Monitor quanto a do IBCBR. Os dois nos contam a mesma história, que a economia, o PIB foi recuando, tendo uma queda até abril, e uma recuperação relevante de abril para cá. Para vocês terem uma ideia, no Monitor, chegamos a junho com um crescimento acumulado em 2 meses, junho contra abril, de 1,2 em 2 meses, que é bastante, e no IBCBR de 1,4. Então, por que agora, acontece quando a gente vê a métrica convencional, trimestre contra trimestre, a gente vai ver o quê? É o PIB médio do primeiro trimestre contra o médio do segundo. Ora, acontece que por trás dessas médias muito parecidas, que vão ser divulgadas daqui a 9 dias, a gente tem uma queda ao longo de um trimestre e uma recuperação ao longo do segundo, que por acaso dá médias parecidas, só isso. Mas são comportamentos completamente diferentes. Então, desse ponto de vista, do PIB mensal, na verdade, a economia começou uma recuperação a partir de maio, uma recuperação que não tem sido tão pequena assim, a partir de maio. E tudo indica, na nossa visão, que essa recuperação prosseguirá e, muito provavelmente, ganhará mais força no quarto trimestre. Então, esse é um ponto relevante. Mais do que isso, se a gente pegar o PIB específico do mês de junho e comparar com o PIB médio desses 3 meses do segundo trimestre, a gente vai ver um carregamento estatístico para o terceiro trimestre de 0,6, tanto no Monitor quanto no IBCBR. O que quer dizer isso exatamente? Quer dizer que se o PIB em julho, agosto e setembro ficar estável no mesmo nível de junho, nós já vamos abrir o terceiro trimestre com um crescimento de 0,6 em relação ao segundo, coisa que os analistas um pouco têm deixado de lado. Então, eu estou querendo chamar a atenção que essa recuperação dentro do segundo trimestre ela tem um carregamento estatístico muito relevante para o terceiro. Então, dado que não é de se esperar que o PIB fique estagnado 3 meses no terceiro trimestre, eu diria que as chances são bem grandes do PIB ter um crescimento superior a 0,6 no terceiro trimestre, alguma coisa entre 0,8 e 1 parece perfeitamente plausível à luz do que a gente tem hoje.